Olá! Hoje nós vamos falar um pouquinho como nós construímos os nossos materiais de apoio que usamos na consulta. A gente sempre reforça que o nosso atendimento, ele precisa ser muito diferenciado. Não só no nosso conhecimento técnico, claro que nós sabemos, todos nós aqui estudamos muito, né? Para chegar até onde a gente está, a gente tem um conhecimento técnico maravilhoso, mas a gente precisa conseguir transmitir isso para aquela família que a gente está atendendo. E às vezes, só no falar para a família naquela hora, eles entendem tudo, mas conforme vai passando os dias, eles acabam esquecendo. E a gente sempre reforça que enriquece, né, o nosso trabalho entregar materiais para aquela família. Você pode entregar materiais impressos ou você pode entregar materiais em PDF que você encaminha pelo WhatsApp, né, que hoje em dia nós temos essa facilidade. Mas que materiais são esses que nós vamos entregar e como que nós construímos isso? Eu e a Mariana, lá em 2018, quando a gente começou a pensar nisso, a gente precisa viver de consultório, a gente quer viver de consultório, a gente tem essa nossa história contada aqui múltiplas vezes, a gente acabou descobrindo que isso fazia uma diferença e a gente foi construindo. Então ela fez um manual, eu fiz o outro, a gente trocava ideia, um olhava do outro, olha o que você acha disso, e acabou agregando. Mas para quem está começando agora, isso é um trabalho longo, né? Então como que a gente já pode encantar esses nossos primeiros pacientes? E a gente teve uma aluna que fez um negócio que a gente achou muito legal e a gente sempre ensina isso para outros alunos e agora a gente vai dividir isso com vocês. Ela pegou um bebezinho, então algum bebê marcou com ela um recém-nascido que vinha na primeira consulta, né? Na primeira semana de vida. Então ela preparou para aquele bebê específico uma orientação. O que ela precisaria falar para aquela família com aquele bebezinho de 7 dias? Quando a gente está no começo, a gente não tem nossos horários todos preenchidos e isso é ótimo, na verdade, nesse sentido de que você tem tempo de revisar algumas coisas, de preparar um material, de fazer uma consulta às vezes mais longa, porque a gente ainda não tem esse traquejo de fazer já uma consulta mais organizadinha e roteirizada, né? Porque a gente ainda não tem prática. Então essa nossa aluna fez isso. Vou atender um recém-nascido, daqui 2 dias eu vou começar a escrever o que eu preciso falar. Então ela pontuou sobre a amamentação, sobre o coto, sobre a higiene, sobre a rotina, sobre o sono. Ela fez num esquema de tópicos, pontinho a pontinho, o que ela gostaria de falar para aquela família. Pronto, ela tinha ali o seu primeiro material. Então, todo bebê, a partir daquele que viesse para a sua primeira consulta, e esse material poderia ser usado também para consulta pediátrica pré-natal, ela já teria aquele material. No mês seguinte, quando a criança voltou, ela preparou um novo material para aquela bebê para a sua consulta de um mês. O que ela poderia ter que explicar para a mãe naquele período, pontuou tudo de novo e conforme a criança saía da consulta, ela fazia os ajustes que ela via necessário e assim ela foi construindo mês a mês, acompanhando uma paciente dela, todo esse seu material. E foi muito legal, é uma ideia muito bacana. Mas se você tiver mais tempo, você pode ser um pouco mais célere nisso, né? Acabar antecipando algumas coisas ou anotando nas suas próprias consultas o que é que você atendeu. Hoje eu atendi uma criança que eu tive que fazer orientação sobre o nascimento dos dentes. Então eu posso preparar um material. A sua orientação continuará sendo feita. Então você vai orientar a mãe que pode babar, que aquela babael não é do dente, o que ela pode fazer para ajudar o bebezinho, né? Quando que ela pode medicar, se for necessário, você pontua para ela tudo bonitinho ali. A gente agora está entrando na época de gripe, então quem sabe fazer uma orientação de gripe, pontuando o que é importante, como o quadro se desenvolve, as mães têm dúvida, tá? Mas está tendo febre, tem 2 dias, tem 3 dias, quantos dias ele pode ter de tosse, então você pontua tudo isso e põe uma orientação de quando aquela mãe precisa ir ao pronto-socorro, por exemplo. Então, quando tiver isso, e você tem aquilo prontinho para poder entregar para as famílias, né, mandar pelo WhatsApp, essas demandas de maior urgência, né, coisas de pronto-socorro, a gente acaba encaminhando pelo WhatsApp, porque as mães entram em contato com a gente, doutora, teve febre, o que eu faço e tal. Então você consegue ir criando esse material com a sua linguagem e ele vai ao longo do tempo também sendo melhorado. A gente ainda vez ou outra fala, olha que legal isso aqui, ou algum aluno, né? A gente tem bastante troca de ideia com os alunos, então manda um novo formato que a pessoa pensou e a gente acaba sempre fazendo algum pequeno ajuste. A gente também acaba fazendo esse material tanto em PDF ou impresso, mas o que eu percebo é que algumas orientações mais corriqueiras, como a dos dentinhos, quando cai, quando tá resfriado, quando tem uma assadura, esses pequenos manuaizinhos que às vezes
vezes você faz numa página, escreve lá rapidinho, é algo que também ajuda nas demandas do WhatsApp, porque às vezes o dente nasce entre uma consulta e outra, e aí elas acabam mandando, ai doutora, nasceu o dentinho, eu preciso escovar agora. Em vez de você redigir um texto, você já encaminha diretamente o PDF. Isso facilita muito nas demandas do WhatsApp, não é difícil de fazer. Claro que alguns exigem um pouco mais, como a do recém-nascido, de introdução alimentar. Eu fiz recentemente um sobre mês a mês, que inclusive está lá no curso consultório pediátrico. Então, com 2 meses, com 3 meses, com 5 meses, com 6 meses, como que mais ou menos é a rotina. Esse tipo de material dá um pouco mais de trabalho, porém, outros são extremamente simples, né? Que inclusive a gente pode pegar direto algumas informações já em tópicos direto na internet, é super tranquilo. Mas é super importante a gente ter esses materiais, saber quais são as principais demandas. Eu sempre anoto no papelzinho do lado ali, enquanto a mãe tá falando, que às vezes, isso eu não tenho ainda. Eu fui ter o material de desfraude muito recentemente, porque eu sempre falava as orientações verbais, mas às vezes a mãe precisa ter aquele material, porque nem sempre ela vai lembrar de tudo que foi abordado na consulta. Tudo isso são materiais que a gente pode facilmente estar fazendo e que ajudam muito no encantamento do paciente. Então é isso. A possibilidade de a gente, com uma única ação, que é criar um material, ele facilita a nossa vida na consulta, nos orienta o que a gente precisa fazer, diminui a nossa demanda de WhatsApp e ainda dá para a família a dimensão de valor muito maior na nossa consulta. Não deixe de fazer o seu material. E eu não falei do toque, se inscreva no canal, né? Puxa vida.